eu recebo aqui no nosso estúdio, olha só, a Michele e o Simon, que eles conseguiram voltar desse caminho. Já já eles vão contar como foi isso. Obrigada pela presença de vocês. E a gente também recebe aqui a Juliana Constantino, ela é psicóloga e vai orientar a gente, auxiliar nesse bate-papo, que é a nossa intenção, é levar um alerta para dentro de casa, para as famílias, para os filhos principalmente. Será que seu filho pode estar envolvido, começando a ser atraído, né, pelo mundo do tráfico? Como que foi que aconteceu com você, Michele? Boa tarde a todos. Eu iniciei, né, com o uso de drogas muito nova e eu achava que não interferia na minha qualidade de vida, nos estudos, porque sempre fui uma boa aluna, sempre muito estudiosa, tirava boas notas e eu acreditava que não interferiria na minha vida social. Quando eu me dei conta, porque tudo passa muito rápido, né? Quando eu me dei conta, eu já estava totalmente envolvida. Estava envolvida no tráfico de drogas e traficando. Não fui forçada a nada, eu fui por interesse próprio, questão financeira, ascensão social, o glamour, né? Aquela sensação de poder, de várias pessoas ali te rodeando, te bajulando o tempo todo. Na realidade, não passava, né, de uma... Era tudo falsidade, né? A gente vê hoje... Essa ostentação representava para você? Qual era a sensação que você tinha com isso? De poder. Sensação de poder e também da questão financeira, que falava muito. Embora eu não tivesse a necessidade de entrar nessa vida do crime, porque eu era concursada, eu era funcionária pública. Fica aí o alerta para os pais que acham que os filhos, né, estão seguros, né, indo para a escola, para as universidades, mas não sabem a realidade, né, dos seus filhos, não conhecem, não dialogam. E quando eu me dei conta, eu já estava totalmente envolvida com as drogas, com o tráfico e, enfim, fui presa, né, fiquei detida por alguns anos e lá dentro eu entendi que eu tinha dois caminhos a seguir. Ou eu reiniciava a minha vida do zero, ou tudo desandaria de uma vez, né? Eu perderia tudo de uma vez por todas. E foi aí que recomecei a minha vida. Lá dentro, com as oportunidades que tive, não foram fáceis, né? A gente pensa, mas é fácil. Não, não é fácil. Foi muito difícil. Com a saída também não foi fácil. Né, retornei os estudos, retomei os meus estudos, resolvi fazer outra faculdade, fiz, né, outros cursos para me especializar, perdi o meu emprego, né, que eu era concursada, fui demitida porque há uma cláusula, né, no contrato que quem é condenado, sentenciado a mais de 4 anos perde, mesmo como servidor, mesmo concursado. E ali eu pensei, ou eu volto ou eu reinicio minha vida de uma forma totalmente diferente. E que bom que você conseguiu, né, teve essa sabedoria de escolher o caminho certo, né? Sim, verdade, Roberta. Hoje, né, graças a Deus, porque é um pilar muito importante, né, eu ter buscado a Deus e o apoio da minha família. Hoje eu sou especialista em segurança pública, foi uma guinada, né, foi um giro de 360, de 180 graus. Hoje eu trabalho prestando serviços, né, na área de análise criminal, fazendo artigos, enfim, prestando serviços para o governo do Estado. Também faço trabalhos, práticas educativas, também tenho MBA em gestão de projetos. Olha que virada, né, que ela conseguiu dar na vida. Isso mostra que é possível, mas tem que, né, ter força de vontade, se determinar para sair dessa vida. Vamos ver agora como é que foi a do Simon, porque começou também você como usuário, Simon. Boa tarde. Boa tarde. Então, a minha vida, ela se causou, né, para mim estar entrando, né, se espelhando talvez dentro de casa. Eu tive um pai que não tive uma família estruturada, né, aos 13 anos, quando eu me lidei com a vida, né, eu estava já trabalhando, não tive assim, né, igual a nossa amiga aqui, aquela estrutura de família, de estudo, né, para ajudar minha mãe. Meu pai se encontrava mais preso do que na rua. Então, assim, ali eu fui conhecendo, né, as drogas, fui conhecendo o crime, né. Só que, assim, para mim dar aquele pontapé, vamos dizer assim, né,
numa história totalmente errada, foi aos 17 anos, 18, vamos botar assim, né, quando eu conheci o crime de cabeça, né? Ali eu já estava praticando assaltos, roubo, né, algum sequestro, né? E ali eu estava afundado, né? Fui bater dentro de um presídio, fiquei quase 15 anos preso, né? E assim a minha vida, ela foi totalmente ao contrário do que Deus tinha preparado para mim, sabe? Igual pegando um gancho na palavra da nossa amiga aqui, para transformar, o homem tem que querer, né? O homem tem que querer, porque eu vou dizer a verdade. O mundo ele nos oferece, né, uma bandeja, né? E assim, se a pessoa não tiver uma estrutura familiar, se a pessoa não tiver uma fé, né, que hoje eu tenho, o homem, a pessoa, o adolescente, a criança, né, em si ela vai crescendo. E o que chama atenção na história de vocês dois é a idade. Jovens, assim como a gente viu ali a Japinha, 20 anos você tinha 14, você com 13, aí com 17 você falou que entrou de vez no mundo do crime. E hoje em dia, com as redes sociais, a gente vê que o impacto dessa ostentação pode ser ainda maior, Juliana? Pode, boa tarde a todos. Pode ser maior porque, como premissa dos dois, os dois buscavam por poder, por identificação, por estar ali pertencendo a um grupo. É uma necessidade nossa, como ser humano, o pertencimento, a validação, o reconhecimento. E quando eu não tenho isso em casa, eu busco em algum lugar. E as redes sociais estão aí, né? Sendo essa janela para o mundo e esse lugar onde eu tenho curtidas por validação, aonde eu consigo ali receber esse reconhecimento, receber essa validação e uma janela onde eu também visualizo isso que eu quero ter. Eu olho, né, visualizo como o caso que foi apresentado, eu quero ser como ela, né? E os jovens, como você trouxe a idade, eles são mais propensos a isso, aonde esse processo de identificação fica mais latente. Eu estou mais vulnerável a esse processo, essa visão de poder, né? Como eles mencionaram, essa visão de poder, essa visão de pertencimento. Eu quero isso. Imagina na cabeça de uma adolescente seguindo essa Japinha, né? Ela postava fotos ali toda paramentada. Então, assim, qual é o impacto disso numa adolescente da mesma comunidade que às vezes pode acabar se inspirando, né? E agora a gente vai conversar pela internet, ele é especialista em segurança pública, a gente vai conversar com o Jaime. E ele vai explicar para a gente o papel da mulher, nesse caso que a gente está trazendo como pano de fundo a história da Japinha, porque até pouco tempo atrás, a mulher no tráfico, ela assumiu uma função mais submissa. Mas a gente vê que isso está crescendo, essa realidade está mudando, né? Roberto, boa tarde. Até pouco tempo atrás, a figura da mulher na presença do crime, na organização criminosa ou tráfico de drogas, era uma figura completamente acessória. Elas não eram a maioria, elas eram uma exceção nessa participação. Essa figura acessória era basicamente de fazer visitas dentro do presídio, fazer uma atuação como pombo-correio, buscar a família de carro, levar até o presídio, figura que não tinha envolvimento diretamente com o tráfico de drogas. Mas isso vai passando. Hoje no Brasil, nós temos entre a realidade da liberdade e a prisão o tráfico de drogas. E a mulher vai conquistando esse espaço nessa atividade ilegal, de figuras acessórias como até mesmo figuras principais. Começando pela comercialização da venda da substância ilícita nesse tráfico de drogas e havendo nesse cenário também até mesmo uma promoção, ocupando figuras superiores, como, por exemplo, gerência de tráfico, até mesmo chegando em comandos do tráfico de drogas. No Brasil, das mulheres que são presas, cerca de 68% estão envolvidas com o tráfico de drogas. No estado de São Paulo, lembro até de uma pesquisa em 2021, de 3 mulheres presas, 2 envolvidas com o tráfico de drogas. E aí, o que a gente tem atualmente no Brasil não é só essa atividade envolvida em tráfico de drogas, menos principais como a venda de drogas, e aí a gente tem essas promoções com funções
importantes funções centrais dentro dessas organizações, como até mesmo hoje mulheres ocupando figuras relevantes dentro do Tribunal do Crime, fazendo processamento, avaliações de provas e execuções sumárias desse crime que assola a sociedade, que é o tráfico de drogas. Perfeito, Jaime. Continua com a gente, já que você está participando, né, inserido aqui nesse assunto, porque a gente vai trazer um outro caso agora, de uma outra mulher, no caso a Suelen. Ela também, tá? Ela é uma ex-viciada, ela já mudou completamente de vida, mas escuta só a história dela. Ela também se envolveu no tráfico de drogas, foi presa e olha só o que ela vai contar. Eu vivi algum tempo, dos 10 anos de idade até os 24, passei pelo tráfico de drogas e para mim status era o foco, né? O auge de tudo. E se eu fosse numa boca, eu nunca queria o vapor, sempre queria o dono, né? O traficante. E isso aí só me levou a dores, né? Porque é um dinheiro fácil. Vou dizer pra você que eu já ganhei R$2.000 numa noite, mas ele não paga a minha liberdade, porque eu não tinha paz. Qualquer momento eu achava que a polícia ia entrar dentro da minha casa, entendeu? E isso aí, o que isso me trouxe? Me trouxe dor. A maior dor que eu carrego até hoje é que eu não tenho perdão da minha filha. Eu abri mão do meu filho também, né, pelo tráfico de drogas. E foram escolhas que eu fiz para minha vida que se eu pudesse voltar atrás, eu teria feito tudo diferente. Só que hoje eu entendo que talvez eu não poderia estar aqui, né, falando isso para você, porque livros com páginas arrancadas são livros incompletos. E eu fui presa, sentenciada a 15 anos de cadeia, e dentro do presídio eu conheci Jesus, onde ele mudou a minha história. Ô, Suelen, a gente agradece tanto a sua participação e a gente torce um dia pela reconciliação, já que você tem esse desejo, né, da reconciliação com a sua filha. E quem sabe isso acontece um dia aqui no Fala Espírito Santo, né? Hoje a Suelen tem uma vida completamente diferente, ela está trabalhando, isso virou um passado realmente na vida dela. Mas o que ela disse, Juliana, que chama atenção, ela falou ali aos 10 anos de idade. Uma criança, pensa, gente, uma criança. Às vezes a idade do seu filho, você que está aí acompanhando agora o Fala Espírito Santo, e a gente se pergunta como é que os pais conseguem identificar os sinais que os filhos podem estar começando a conhecer esse mundo? Primeiro, nós precisamos fazer um retrocesso e ver como foi essa relação. Porque quando a relação é estabelecida com os filhos, você consegue perceber sinais. Sinais simples, na vestimenta, na maneira que fala, uma agressividade, ou até mesmo está se esquivando um pouco mais da família. Agora, muitos pais, às vezes, percebem que alguma coisa está errada, mas não conseguem identificar o quê. E aí já vão para um outro processo, um processo punitivo, um processo onde se afasta também desse filho. Isso acaba corroborando para que essa criança volte para este lugar onde ele está sendo validado, onde alguém está percebendo quem ele é, onde alguém está dando para ele o pertencimento que muitas vezes ele não está tendo em casa. Opa, já vou deixar uma pergunta para você, trazer a resposta para a gente. Você falou do processo punitivo, tá? E aí, o pai e a mãe entenderam o que está acontecendo na vida do filho. E aí, o que faz então? Peraí, se eu punir, pode ser que ele se apegue ainda mais a essa turma, ao mundo do crime. O que eu faço então? Daqui a pouquinho você responde pra gente, que eu vou ler aqui alguns comentários que já chegaram no nosso WhatsApp. É triste ver a realidade, tantos jovens com futuros promissores se envolvendo na vida do crime e muitas vezes perdendo a vida. Outro relato, as mães criam os filhos e filhas com tanto amor, aí quando cresce procuram um lado ruim da vida. Que a nossa juventude possa olhar mais para Deus, né? Dar exemplos às crianças que estão crescendo. E as crianças já estão nos preocupando. Quantas vezes a gente recebeu mensagens aqui de crianças mesmo, com 8 anos, 7 anos, envolvidos já no mundo do crime, gente. Boa tarde, eu tenho um filho com 15 anos, foi para o mundo das drogas. Os caras estão dando arma para ele e eu não posso fazer nada. Olha o desespero dessa mãe. O mundo do crime das drogas não compensa, gente. Quem entra é sofrimento para a família e amigos à sua volta. A vida fácil é ilusória. O que vem fácil, vai fácil. Boa tarde, esse é o comentário do Éder Cerqueira da Serra. Tem outro tipo de comentário aqui, tem outro comentário. Roberto, esse tipo de adrenalina, flertar
flertar com o perigo. Olha só o que a pessoa diz. É muito atrativo para os jovens. Muitas vezes não é só a condição social, por isso os pais devem estar sempre vigilantes a esses caminhos de ilusões que só levam a um jovem no caixão ou na prisão. Olha só, vamos repetir o que esse telespectador disse? É muito atrativo para os jovens, esse tipo de adrenalina, flertar com o perigo. Aí eu vi sua reação. A Michele fez assim, ó. Você sentia exatamente isso? Sim, era exatamente o que eu sentia. Porque, na realidade, não era uma dificuldade financeira que me levou a essa vida. E nem tampouco o estilo de vida que eu tinha, ou uma baixa escolaridade, não. Na verdade, foi a sensação de adrenalina, aquela sensação, falsa sensação de poder, né, de empoderamento. As pessoas, é uma palavra que tem sido muito usada, né, e muito confundida ultimamente, né? As pessoas têm confundido muito esse conceito de empoderamento feminino. E as mulheres, muitas vezes, elas entram, né, adentram esse mundo do crime por questões sentimentais. Não foi o meu caso, embora eu tenha tido um envolvimento também nesse período, né, que eu estava envolvida. Também essa questão da vulnerabilidade, da sensibilidade da mulher, né, e também a maneira como eles são cooptados, como foi o caso do Simon. Do Simon. O Simon também, ele fala de uma forma, porque a gente vê hoje um assistencialismo dentro das comunidades, né, que o tráfico proporciona, quando na realidade aquilo é uma técnica, né, para poder cooptar as pessoas, né. E há também a coerção, que muitas vezes a pessoa fala assim, mas o povo da favela gosta. Não, muitos estão ali coagidos, muitos estão ali porque não podem abrir a boca, porque não podem falar o que realmente estão passando, né. E alguns outros, pela situação, eles acabam sendo levados também por uma situação de lealdade, porque eles são ajudados, né? O tráfico acaba assumindo o papel do Estado, e ali o traficante acaba tendo uma legitimidade e uma lealdade. Ele ganha essa lealdade do morador da comunidade, que acaba apoiando isso tudo. A gente falou da adrenalina, né? Dessa questão aí da emoção. Mas e o medo diante de momentos como esses, diante de confrontos? Isso não existia, Simon? Ou então, mesmo assim, esse medo na hora de um confronto ali, ainda assim a adrenalina falava mais alto, era mais prazeroso? Então, Renata, o medo sempre é constante, né? Só que quando a gente se encontra no mundo, né, desse assim, a gente, na verdade, ali tem um medo da morte. Eu vou falar com você que não tem. Sabe? Só que, assim, você está numa situação, né, para matar ou morrer, vamos dizer assim, né? E você sabe, assim, que se você vacilar, né, você acaba com a sua vida, tá entendendo? Então, assim, é uma coisa, assim, que pessoas que se encontram, a gente não, hoje Jesus me libertou, a pessoa que se encontra ali na situação, ela está cega, né? O inimigo, ele cega a pessoa para a pessoa continuar, né, naquela vida ali de ostentação. Mesmo o pai falando, mãe falando, toda a família alertando. Então, a pessoa em si, Renata, eu trago para mim, sabe? Eu via sofrimento da minha mãe, via sofrimento das minhas irmãs, sofrimento das pessoas que estavam do meu lado. Nada te tocava? Só que isso não me tocava, porque a pessoa tem que querer ser liberta, a pessoa tem que querer sair. Quando eu cheguei no fundo do poço, vamos dizer, dentro de um presídio, quando eu cheguei na época, né, casa de custódia de Viana, nem isso me consertou. Sabe como é que é? Eu vi minha mãe na fila, eu vi aquele negócio ali transtornado, né? Isso não me consertou. Quando eu caí em si, né, e falei assim, Senhor, eu preciso ser um novo homem, eu preciso mudar de vida. A pessoa enxerga o quê? A palavra de Deus, entendeu? Isso que liberta o jovem, liberta o homem, liberta do pecado, desse vício da droga, do crime, de tudo. E aí que eu quero, então, trazer aquela pergunta que eu deixei no ar para a Juliana Constantino, do seguinte: o que os pais podem fazer? Descobriram que os filhos estão nesse mundo. Você falou aquela hora, a punição, dependendo, pode acabar levando essa criança, esse adolescente, ajudando, estimulando que ela entre no mundo do crime. E aí, o que os pais fazem? O vínculo. O vínculo é a principal arma que nós temos com os nossos filhos e nas nossas relações como um todo. Os vínculos muito bem estabelecidos, como eu falei, a comunicação, está ali dando a essa criança, a esse filho, o que ele precisa, a valorização, tempo de qualidade
presença, porque hoje nós sabemos que muitas vezes os pais estão presentes corporeamente, mas não estão em presença, se colocando em presença, estando ali de fato, reafirmando vínculos, olhando para esse jovem, entendendo o que está levando ele a buscar algumas dessas questões, como ela falou, por exemplo, no caso dela, ela tinha toda uma questão cultural muito bem estabelecida, mas ela gostava do poder, ela gostava da validação, né, de estar ali no perigo. O que será que faltou no vínculo familiar que sustentava isso? Então é preciso olhar para isso. E quando o caso é extremo, buscar ajuda de profissionais, buscar que essa criança seja acompanhada tanto na escola, quanto por profissionais, quanto por ter ali na sociedade, estabelecer programas como futebol, dança, aquilo que vai trazer para ela um olhar de pertencimento. Perfeito. Juliana Constantino, muito obrigada pelas suas palavras cirúrgicas com a gente aqui hoje, tá? E agradeço imensamente a sua presença também, Michele, você, Simon. Muito obrigada pelo relato de vocês, como, né, uma forma da gente levar esse alerta. E o Jaime também, que participou com a gente como especialista em segurança pública. Completando, Renata, o que ela falou. Só no microfone. A importância também na comunidade, a gente visando os projetos sociais das igrejas. Sim, a gente sempre bate nessa tecla. Assim, está levando a palavra, projeto social, igual a psicóloga falou, para criança, adolescente, para tirar a visão deles deste mundo. Então, isso é importância, tá? Com certeza. Nossa igreja lá, só para resumir, na DNV de Campo Grande. O nosso tempo já acabou. Amém. Deus abençoe. Nós tem esse projeto lá e ajuda, tá bom? Tá bom. Muito obrigada Deus pela abençoe. sua presença, tá? Um beijo, gente. Boa tarde.